Olá a todos, hoje a gente vai finalizar nossa viagem pelo pertuzumab aqui. A gente falou do pertuzumab em doença metastática, que foi o Cleópatra, falamos de pertuzumab neoadjuvante, que foi o NeoSphere, e hoje nós vamos falar sobre o Affinity Trial, que avalia o pertuzumab adjuvante. Esse estudo foi publicado em 2017 no New England e tinha como objetivo avaliar a adição de pertuzumab ao esquema de quimioterapia e trastuzumab na doença HER2. O endpoint primário era sobrevida livre de doença invasiva, excluindo o câncer primário não mamário, diferente do STIP. STIP é, digamos assim, a grosso modo, é uma padronização do que significa esses desfechos, sobrevida global, sobrevida livre de doença, enfim. O endpoint primário desse estudo, por definição dos autores, era sobrevida livre de doença invasiva, excluindo câncer primário não mamário. Os endpoints secundários eram sobrevida global, sobrevida livre de doença, incluindo doença não invasiva, e sobrevida livre de doença com os critérios do STIP, ou seja, incluindo câncer primário não mamário. Outros endpoints secundários eram segurança e a qualidade de vida. Esse estudo foi prospectivo, multicêntrico, randomizado, duplo cego e placebo controlado. 2 grupos, trastuzumab mais pertuzumab, trastuzumab mais placebo. Eram incluídas pacientes não metastáticas, HER2 positivo, com margens livres após a cirurgia. Doença bilateral era permitida se ambos os tumores fossem HER2 positivo. Para a inclusão haveria necessidade ou de axila positiva, né, N1, ou de axila N0 com tumor maior que 1 cm, ou N0 menor que 1 cm se paciente de alto risco. Eles definiram alto risco como grau histológico 3, receptor hormonal negativo e menos que 35 anos. Então, mais uma vez, ou era axila positiva, ou era axila negativa com tumor maior que 1 cm. Abria-se exceção para tumores menores que 1 cm e axila negativa para pacientes definidas como alto risco com esses critérios que eu citei. O intervalo entre a cirurgia e o início da quimio era de 8 semanas. A fração de ejeção basal tinha que ser no mínimo 55%. Após quase 3.700 pacientes randomizadas, houve uma mudança no protocolo, no qual pacientes N0 não seriam mais incluídos. Os autores justificaram essa mudança de protocolo porque eles queriam adequar a distribuição do status axilar, ou seja, a proporção de pacientes N0 e N1, que havia sido definida no desenho do estudo. Eram excluídas pacientes com câncer de mama prévio, com qualquer câncer não mama há menos de 5 anos, que haviam feito quimio ou rádio por câncer, que haviam feito terapia anti-HER2, pacientes que haviam feito imunoterapia ou qualquer agente anti-câncer previamente, e pacientes com doenças graves que poderiam interferir no planejamento do estudo. A estratificação foi feita por status axilar, por regime de quimioadjuvante, por status de receptor hormonal ou qual versão de protocolo, ou seja, se a paciente havia sido incluída no protocolo A, antes de ter aquela alteração de não aceitar mais axila N0, ou se a paciente fazia parte do protocolo B, ou seja, que o estudo não mais aceitava inclusão de pacientes N0. As dosagens de pertuzumab e trastuzumab foram semelhantes ao NeoSphere, que a gente já viu. Quimioadjuvante poderia ser FAC mais taxano, ou seja, fluoracil, antracíclico e ciclofosfamida mais taxano. Poderia ser o famoso ACT, o antracíclico, ciclofosfamida e o taxano, ou o TC, que também é famoso, carbotaxol, taxano e carboplatina. Hormonioterapia deveria ser feita pelo menos 5 anos, radioterapia feita após a quimio em concomitância com tratamento anti-HER2. Os endpoints cardíacos eram a insuficiência cardíaca graus 3 ou 4, redução da fração de ejeção em 10% do basal e após essa redução de 10% ficar abaixo de 50%, uma falência cardíaca. Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o questionário IORTC C30, o QLQ-C30, que é um questionário específico para avaliar qualidade de vida em pacientes oncológicos. Foram mais de 4.800 pacientes
recrutadas entre novembro de 2011 e agosto de 2013, aproximadamente 2.400 pacientes para cada braço do estudo. Maioria das pacientes axila positivo, né, mais de 60%, N1. Quase 80% dos pacientes fizeram quimioterapia contendo antraciclina, né, 78% mais ou menos. 64% hormônio positivo. A grande maioria, 76%, fez parte do protocolo A, ou seja, foram incluídas no período do estudo que ainda se aceitava axila N0. Maioria aqui, quase 75% das pacientes com idade entre 40 e 64 anos. E 6, 7% das pacientes tinham tumores maior que 5 centímetros, ou seja, a grande maioria se enquadrava aí T1 e T2. Follow-up médio de 45 meses, no grupo N0 48,3 meses, no grupo N1 44,5 meses. Das pacientes que fizeram pertuzumab, 84,5% completaram um ano de tratamento, e das pacientes que fizeram placebo, 87,4% completaram um ano de tratamento. No grupo do pertuzumab, 7,8% das pacientes interromperam o tratamento por razões de segurança. Esse número foi 6,4% no grupo que fez placebo. A sobrevida livre de doença após 3 anos foi de 92% no grupo pertuzumab e 90,2% no grupo placebo. Esse número foi estatisticamente significativo, ou seja, houve uma superioridade do pertuzumab, aqui provavelmente pelo grande número de pacientes do estudo, né? Um estudo muito robusto, 2.400 pacientes em cada braço, teve o poder de mostrar a superioridade do pertuzumab, apesar do número absoluto pequeno, né? 1,8%. Aqui a gente vê em gráfico que realmente houve uma vantagem do pertuzumab com um P significativo. Quando a gente vai separar axila positiva e negativa, a gente vê que na axila negativa o pertuzumab não foi superior e na axila positiva sim, há um descolamento aí em relação ao placebo, né? 9,2% de evento do pertuzumab e 12,1% de evento de doença invasiva no placebo. A gente vê isso aqui em gráfico, que na axila negativa as linhas praticamente sobrepostas, sem diferença, com o P064. Na axila positiva a gente vê um descolamento entre as linhas no final ali, com P significativo, né? E superioridade do pertuzumab, 89,9% de sobrevida livre de doença invasiva contra 86,7% do grupo placebo. Não houve diferença do ponto de vista estatístico em sobrevida global, apesar da diferença numérica em porcentagem. A sobrevida global foi semelhante. Metástases em sistema nervoso central semelhante entre os grupos. Recidiva loco-regional também semelhante entre os grupos, pertuzumab e placebo. O perfil de efeitos adversos foi semelhante entre os grupos, né? As reações mais comuns, grau 3, foram diarreia, neutropenia e anemia, chamando a atenção da diarreia aqui, que foi o efeito com maior diferença entre os grupos. E também vale a pena mencionar que é uma incidência bem menor se o pertuzumab não está concomitante à quimioterapia. Aqui a gente vê dos eventos grau 3 ou 4, que a diarreia se destacou pela diferença entre os grupos, né? 9,8% no grupo pertuzumab, de diarreia grau 3 ou 4, e 3,7% no grupo placebo. Para a gente finalizar aqui, então o estudo foi positivo, né? Especialmente no subgrupo aqui axila positiva e hormônio negativo. A diarreia grau 3 foi mais comum com o pertuzumab, é o efeito talvez que mais a gente deva prestar atenção no pertuzumab. E é ideal aguardar um maior segmento para conclusões mais precisas, para a gente ver se aquela curva de sobrevida vai se distanciar ainda mais, mostrando uma vantagem ainda maior do pertuzumab. Bom, aí é isso que eu tinha para falar sobre o Affinity. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente já vai trocar a droga. Continuamos no HER2, mas vamos falar sobre o TDM1. Até lá!